porque a gente vai medir ele, nós vamos enviar através dele para conseguir fazer a instrumentação desses canais. Então, se ele estiver muito alongado ou muito encurtado, nós vamos ter muita diferença e poder causar até risco ao nosso paciente. Então, o ideal é que ele seja o mais fiel ao comprimento, ao tamanho do dente possível. Então, sempre que puder usar posicionador, é o mais indicado. Como a gente faz essa ludometria? A gente mede o CAD, né? O comprimento aparente do dente. O que é o comprimento aparente do dente? A gente mede desde a porção mais oclusal ou mais incisal, se for um incisivo, até a pontinha, o ápice radicular. E dessa medida, nós diminuímos 1 milímetro, tanto para polpa viva quanto para polpa morta. Então, se for o caso de polpa viva, um pit irreversível ou pólipo, vamos fazer a medição menos 1 milímetro. Se for abscesso, se for fístula, né, lesão endodôntica, mesma coisa. Mede o comprimento aparente do dente menos 1 milímetro. Incisivos, né, dentes anteriores ou caninos, é mais fácil porque nós temos um canal único. Nos molares, a gente tem uma diferença nos canais. Então, geralmente, molar inferior, como nós temos raiz mesial e raiz distal, a gente mede a raiz mesial, do ápice até a porção oclusal, e a raiz distal, do ápice até a porção mais oclusal. Então, nós vamos ter essas duas medidas para fazer a nossa odontometria. Uma dica que vocês podem utilizar para facilitar, a gente pode usar essas regrinhas transparentes para medida, também podemos usar limas, né? Então, como usando lima, a gente pode pegar a lima, colocar em cima do exame radiográfico e transferir a medida para a regrinha. Vou passar aqui para vocês verem um pouquinho melhor. Então, a gente pode fazer exatamente assim, ó. A lima, ver até 1 milímetro do ápice quanto é o tamanho que você quer, né? Que é o de instrumentação, e transfere para a regrinha para confirmar essa medida. Então, é uma dica mais fácil. Inclusive, se você não tiver aquela regrinha transparente que facilita bastante a medição, a gente pode fazer esse tipo de medição com a lima. Então, um cuidado importante é fazer uma medida para fazer uma taxa de 10 milímetros, independente de polpa viva ou polpa morta. E muito importante que o raio-x não tenha grandes distorções, então não esteja muito alongado nem muito distorçado. Por isso é muito importante o diagnóstico inicial e aquele raio-x inicial. Lembrando que na pediatria, então, a gente não faz a odontometria com limas dentro do canal, a gente faz um raio-x inicial, faz o tratamento endodôntico e depois a gente faz um raio-x final para finalizar o tratamento endodôntico. Então, inicial e final são os exames radiográficos que a gente vai ter em pediatria. ¿Cuántas radiografías se hacen para el tratamiento de niños? Muy bien. ¿Cuánto? Bueno, entonces no hay tratamiento de conducto terminado sin el final, a ver cómo les quedó la obturación. Esa una. ¿Qué otra pregunta tienen de pronto de esta parte? Vieron que habían varios métodos, ¿no es cierto? Y el método que les va a tocar utilizar a ustedes, que es básicamente a través del sistema que tienen ahí para la radiografía. ¿Cuáles eran los dos métodos que mencionaba? Los dos métodos que existen para hacer la odontometría radiográfica. Muy bien, describa la de la lima. Un milímetro para pulpitis, o sea, perdón, un milímetro para pulpectomía vital o para pulpectomía no vital. Esa va a ser la longitud ya con la que ustedes van a trabajar. Exacto. O sea, en todo 1 milímetro menos para que ustedes puedan trabajar. Esa es la longitud que sería lo que ya llamamos la longitud de trabajo, ¿no es cierto? ¿Hasta ahí está todo claro? Sí. 1 milímetro menos, o sea, pues la regla es 1 milímetro menos. Usted obtiene la longitud. Ahora, ¿cuál es el punto? ¿De dónde a dónde va la longitud para la odontometría radiográfica? María Gloria. O
consideremos la parte más coronal hasta el ápice. Nos hablaba de una parte oclusal, si es que estamos hablando de molares, o la parte más incisal, si es que estamos hablando de incisivo, hasta la punta del lápiz. Entonces, esa es la medida, -1 para cualquiera de los casos en los que hagamos pulpectomía todo, ¿ya? Esto les va a gustar más. Aquí ya viene la parte. Paciencia, chicos, paciencia, nos va a tocar con Agora é o temido passo de abertura coronária e acesso aos canais radiculares. É um passo que é extremamente super assustador para muitas pessoas, mas que é muito mito. Porque se nós soubermos adequadamente, corretamente, qual instrumento usar, qual movimento fazer com esse instrumento, ele não é um passo difícil. A gente precisa apenas saber o que nós estamos fazendo, como é o dente que nós estamos abrindo, qual é a posição dos canais do dente que nós vamos abrir. Então, nós vamos falar mais sobre esse passo que é tão temido, principalmente em meios descidos, né? O medo de cair na pública. Isso não acontece se a gente usar apenas duas brocas. Então, quais são as brocas? Uma broca esférica e uma broca sem concativa. Eu coloquei aqui a em 2D porque eu gosto muito dessa broca em 2D, mas a gente pode usar qualquer outra broca que seja sem concativa. A broca esférica, nós vamos dividir essa abertura então em dois passos. Primeiro usamos a esférica e depois usamos uma broca sem concativa. A broca esférica, ela precisa fazer apenas movimento de bicada para remover o teto. Ou seja, ela precisa expor a câmara pulpar, né? A câmara onde a polpa está localizada. Exatamente como a gente está vendo aqui nessas imagens. Então, com a esférica, movimentos de bicada até romper esse tubo, né? Até romper a parte superior do teto da câmara pulpar. Depois que a gente fizer isso com a broca esférica, a gente já troca por uma broca sem concativa. Porque o que a broca sem concativa faz? Ela vai cortar só em lateral. Então, ela vai cortar a lateral, mas ela não vai cortar na porção apical dela. Ela não vai cortar embaixo. Isso quer dizer que se eu passar com ela em cima da região da pulca, tudo bem? Sim, tudo bem. Ela não vai cortar a região da pulca se você passar com ela, se você encostar ela na região da pulca. Ela vai cortar só as paredes laterais. Então, isso é muito importante. Tem muita gente que fica fazendo o formato do dente de forma de contorno, forma de conveniência, com a broca esférica. Eu não gosto dessa técnica, eu não aconselho fazer a abertura com essa técnica, né? Nos meus cursos eu ensino a fazer uma abertura de forma muito mais prática, muito mais didática. Tanto esse curso eu nem vou falar para vocês sobre forma de contorno, forma de conveniência, regras mais tradicionais. Eu vou falar sobre as dicas para vocês fazerem uma abertura clínica de forma mais fácil. Então, a broca esférica vai fazer movimentos de bicada até acessar a câmara pulpar coronária, tanto em incisivos quanto nos molares. O objetivo, esse teto, essa parede superior, o que é o teto, né, da câmara pulpar? É essa porção aqui de cima, ó. Então, aqui em cima a gente precisa fazer um túnel, né, fazer um comprimento desse teto. A gente está mostrando aqui um dente rígido, né, um molar rígido. Geralmente, os dentes que a gente pega em odontologia não são assim. Os molares vão estar, por exemplo, numa condição como está nesse exame radiográfico. Uma dica que eu gosto muito de fazer, por exemplo, se a gente precisa estudar o nosso exame radiográfico, além de fazer a medição por odometria,
O que eu consigo ver estudando aqui? Eu tenho um restinho no fundo da cavidade, né, uma cavidade profunda. Eu tenho um restinho de dentina ainda, mas é muito fino, é de cerca de 2 milímetros. E eu consigo perceber que essa polpa ela regrediu e ela está muito próxima do meu assoalho. Então o teto e o assoalho eles estão muito próximos. Eu não posso esperar quando eu for abrir esse dente, eu vou ter aquela sensação de cair no vazio, porque eu não vou ter essa sensação de cair no vazio. Se eu for ter essa sensação de cair no vazio, eu já vou estar aqui, ó, na região da furca, na região da lesão. Então, como que eu faço a abertura desse dente sem perfurar, sem bater na furca, tendo segurança? A gente pode fazer essa técnica que eu faço muito no meu dia a dia clínico. Eu pego a minha caneta de alta rotação, eu coloco a broquinha que eu vou utilizar. Qual o tamanho da broca? O tamanho da broca é uma broca compatível com o tamanho do dente. Então, quando for molar, uma 10-12, uma 10-14, nunca de haste longa, né? Sempre de haste curta, é o suficiente. Coloquei a minha broca esférica e aí eu coloco ela na frente do exame radiográfico e eu vejo quanto que eu posso entrar com ela em segurança. Muitas vezes, eu vou ser bem sincera, eu nem uso a broca esférica. Eu uso uma colher de dentina preta. Só fazendo uma pressão no fundo da cavidade, eu já tiro esse teto, eu já tiro essa porção do teto. E aí eu nem preciso usar uma broca esférica se eu achar que eu não tenho segurança para utilizar essa broca esférica. Porque o objetivo da broca esférica, nesse caso, por exemplo, seria fazer uma picadinha aqui, ó, movimento de picada, né? Então não é movimento de lateralidade, é movimento de picada, para fazer a remoção do teto da porção coronária. Somente isso. E depois disso, a gente muda para uma broca endosê. A broca endosê ou uma broca sem contativa. A gente tem outros tipos de broca sem contativa. Por exemplo, essa broca aqui, ó, é uma broquinha sem contativa. Ela tem uma bolinha ou um palitinho na ponta, geralmente é 3081, 2082. Ela tem uma bolinha ou um palitinho na sua pontinha, pontinha no corte. Então, se a pontinha ficar passando em cima da região da furca, não vai ter problema algum. Eu gosto muito da endosê, porque eu já uso ela bastante, eu acho que ela tem bastante corte, a gente precisa tomar cuidado, ter o controle, mas ela deixa as paredes muito lisas, ela não fica mastigando, então eu gosto bastante de utilizar ela. Nos molares, a gente precisa tirar toda a tampa, né? Então, toda a parte superior que a gente fez um túnel com a esférica, a gente vai entrar com a endosê nesse túnel que a gente criou, e a endosê, ela vai ter que andar fazendo um movimento de lateralidade. Então, por que eu não falei para vocês do formato de triângulo com a base para incisal, de triângulo com a base para vestibular ou trapezoidal? Porque agora, com a endosê, eu vou localizar a entrada dos meus canais, né? Eu vou movimentar a endosê nesse formato de triângulo com a base para vestibular ou trapezoidal. Então, se eu estiver abrindo o molar inferior, a esférica fez o túnel, eu entro com a minha e eu vou movimentar ela para onde? Para mesial e para distal, que é onde eu sei que estão os canais do molar inferior. Se eu estiver abrindo o molar superior, para onde que a minha endosê vai ter que andar? Por que eu falo andar? Porque ela não vai fazer um movimento de pêndulo, ela vai andar inteira. Para vestibular, que nós vamos ter 2 canais no vestibular, e para palatina, que nós vamos ter um canal na palatina. Quando nós andarmos com a endosê nessa direção, nós vamos formar com a base para vestibular automaticamente. Então, a gente não precisa decorar formato, a gente precisa saber, né, decorar qual dente, onde estão os canais de cada dente. Então, no molar superior, temos 2 na vestibular e 1 na palatina. Molar inferior, 2 na mesial e 1 ou 2 na distal. Então, se eu for pensar assim, 2 na mesial e 2 provavelmente na distal, ou 1 na distal, eu vou ficar com um formato retangular ou então com um formato trapezoidal. E no dente superior, 2 na vestibular e 1 na palatina, eu vou ficar com um formato automaticamente triangular com a base para vestibular. Então, o formato não é feito com a esférica. É muito arriscado a gente ficar brincando com a esférica no dente.
A esférica vai fazer o túnel. Depois que a gente cumpriu aquele teto, a gente dá o formato, a gente anda, a gente desgasta as paredes laterais com uma broca sem-contativa. E no incisivo? No incisivo é um pouquinho diferente, porque no incisivo a gente não tem todo aquele teto para tirar, a gente não precisa andar com ela inteira na direção dos canais. No incisivo a gente faz com a esférica um movimento de picada, então aqui vai ficar um movimento de picada até cair na câmara, né? E aí a gente vai ter um formato como se fosse um túnelzinho. E a endosê vai fazer movimento de pêndulo, ou seja, a endosê ela vai entrar naquele canal e ela vai fazer movimento para mesial e para distal. A ponta fica parada para mesial e para distal. Isso vai fazer com que automaticamente a gente fique com um triângulo com uma base para incisal. Claro que isso é numa situação ideal, né? Numa situação de um dente traumatizado, que precisa de tratamento endodôntico e que ele ainda tem a coroa inteira, que não é a maioria dos nossos casos. A maioria dos nossos casos nós pegamos coroas extremamente destruídas e aí a gente não consegue fazer aquele formato ideal. Quando a gente remove, a gente vê o que sobra do dente, muitas vezes só com uma sonda exploradora a gente já consegue fazer o acesso e já consegue cair dentro desses canais. Então acaba ficando muito mais fácil a cirurgia de acesso nesses dentes. Como eu falei para vocês, eu não vou ficar falando muito de forma de contorno, forma de conveniência, mas o que eu quero que vocês saibam? A posição dos canais em cada dente. Então, dentes anteriores é mais tranquilo, precisamos dividir em molares superiores e molares inferiores, para saber para onde que a nossa endosê precisa andar. Então, no molar superior, nós temos dois canais vestibulares. Por que eles estão em cores iguais? Porque eles são dois canais que são menorzinhos. E nós vamos ter o canal palatino, que é o canal maior. Então, ele está numa cor diferente. Depois, ao longo do curso, vocês vão entender o porquê disso. Então, a gente tem três canais, dois vestibulares, o mesial e o distal, né? Então, distribuídos na vestibular, e o canal palatino. E no molar inferior, nós possuímos dois canais na mesial, que são os canais menores, geralmente são dois canais menorzinhos, e na distal, um canal um pouco maior, pode se dividir em dois. Então, no molar inferior, nós podemos ter 4 canais, mas o mais comum é que a gente tenha dois menores na vestibular e um maior na distal. E aí, se nós formos juntar esses canais, ele vai ficar automaticamente naquela forma de contorno que a gente tanto fala e lê nos livros. Triangular com a base para vestibular. Por que a base fica para vestibular? Porque nós temos dois canais mais separados na vestibular do dente. E trapezoidal com a base maior, ou mais retangular, né? Com a base para mesial. Por quê? Porque nós temos dois canais também na mesial. Essas cores e esses tamanhos dos canais vão ser importantes que vocês gravem, que vocês lembrem depois, porque quando a gente falar em instrumentação, eu vou retomar o tamanho desses canais para a gente saber até qual lima que a gente vai precisar instrumentar ou não, tá bom? Então, com relação à cirurgia de acesso, eu ainda quero falar uma outra coisa. Eu já mostrei de incisivos, quanto eles podem estar destruídos e a gente não consegue deixar o formato tão adequado, tão ideal. No molar, mais ainda, porque a gente nunca vai pegar um molar rígido. O incisivo, a gente ainda pode pegar um incisivo rígido por ser sido acometido por trauma, né, estar inteiro. Mas o molar nunca. Então, o molar ou ele vai ter lesão de cárie na oclusal ou na oclusal e em outras faces. Então, mais complexo ainda fazer essa forma padrão de livro. Por isso é importante a gente saber aonde que estão esses canais. Olha esse caso aqui, o molar inferior, bastante tecido cariado, né? Então, o desenvolvido tecido cariado foi mantido o máximo de estrutura, principalmente de esmalte possível. Aqui no fundo dessa cavidade, né, foi feita uma picadinha com a broca esférica para romper o teto da câmara e depois, com a broca endosê, foi feito um movimento de lateralidade. Lateralidade para onde se é o molar inferior? Lateralidade para mesial e para distal. E aí aqui nos outros ângulos a gente consegue ver que, removendo o teto, aqui não tem preparo nenhum em cada dos canais ainda, tá? Só foi tirado o teto, foi tirada a tampinha que estava em cima do dente. A
a gente já consegue ver que tem a entrada dos canaizinhos tanto aqui na mesial quanto aqui na distal. Então, removeu aquela parte de cima, tirou a tampa do dente, a gente lá no chão, lá no assoalho, vai estar com a entrada dos canais para localizar. Que vai ser o nosso próximo passo. Então, quando a gente sabe que chega de usar a Endo-Z, chega de abrir, quando você vai com uma sonda exploradora de endo, né, uma sonda endodôntica reta, e você consegue colocar a pontinha dela e localizar os 3 ou os 4 canais, caso tenham os 4 canais. Aí você sabe que está entrando os 3 ou 4 canais, já está adequada a sua cirurgia de acesso. Você já conseguiu tirar parte do teto e você já está conseguindo acessar todos os canais. Depois disso, depois que a gente tira o teto, localiza a entradinha dos canais, a gente geralmente faz uma exploração inicial com a lima 15. A lima 15 sempre vai ser a nossa lima inicial. Então, em dentes tecidos, diferente de dentes permanentes, nós não temos canais calcificados, muito difícil, canais muito atrésicos, que nós precisamos usar a lima 6, lima 8, lima 10. A lima 15, pelos últimos estudos, ela entra sempre nos dentes tecidos. Então, quando a gente for, depois que a gente localizou a entradinha dos canais, o próximo passo é fazer a exploração desses canais. A exploração desses canais a gente faz com uma lima inicial, que vai ser uma lima 15, que vai entrar nos nossos canais com uma certa resistência, mas sempre vai entrar até o nosso comprimento de trabalho para a gente ver se estamos tendo um acesso adequado, e aí a gente parte para os próximos passos. ¿Hasta ahí tienen alguna pregunta? ¿Algo interesante? No. Yo les pregunto eso. Chicos, en serio, esto es súper importante porque cuando ustedes están frente al paciente, si ustedes no tienen todo lo que se menciona, es un problema. En adultos, de pronto el adulto se le queda quietito y usted logra improvisar con algo. Pero aquí es súper importante que usted sepa qué es lo que tiene que hacer y también tenga todo claro. Entonces, ¿cuántos conductos normalmente vamos a encontrar en un molar inferior? 3. ¿Y dónde? ¿Cuál es el conducto? Ya. ¿Cuál es el conducto más amplio en un molar inferior? ¿Y en el molar superior? El palatino. Ya. ¿Con qué van a realizar ustedes la localización de los conductos, señor Pueblo? ¿Con qué va a realizar la localización de los conductos? Una vez que usted la apertura. No. La localización. Deje 16 o explorador endodóntico para localizar. ¿Con qué va a explorar los conductos? Ahí sí, con la lima 15. La lima 15 es la primera lima que va usted a colocar. ¿Usted lo va a hacer así como que al ojo o tiene una referencia para poder saber cómo explora? Señorita Riera. Con la radiografía. Con la medida inicial que usted obtuvo en base a la odontometría radiográfica. Entonces, es la lima 15 la primera que explora, pero tiene que ir con una medida obtenida previamente. ¿Alguna otra pregunta? ¿Cómo se fija? Ya. ¿Alguien puede escuchar la pregunta que hizo la señorita Córdoba? No. Ya. La señorita Córdoba pregunta que en qué ocasiones se debería o se podría utilizar un excavador de cucharilla para retirar el techo de la cámara pulpar. ¿Alguien puede decir cuál es la respuesta? Perfecto, señorita Mel. Depende del tipo de lesión. Generalmente cuando ustedes van a tener, ahí hablaban, ¿no? Es un diente sano, para que ustedes con los fines didácticos puedan como que ubicarse en dónde están las estructuras. Sin embargo, a nosotros un paciente para pulpectomía nos va a llegar con una lesión de caries casi general, o sea, la mayoría de las veces.
excepto cuando ha sido por traumatismo, que ahí sí podemos de pronto conseguir tejidos sanos y producto del trauma haya un compromiso culpable que necesitemos hacer. Entonces, cuando la lesión de caries está activa y ese fondo de la cavidad está blando, es cuando usted puede utilizar un excavador de cucharilla para poder hacer el acceso, no no de por sí despechar, sino más bien el acceso. Es decir, en lugar de utilizar la fresa, usted, como el tejido está blando, está reblandecido, simplemente con la presión realizada con la cucharilla ya logra entrar en cámara pulpar. Una vez que usted ya tiene ese acceso, ¿a qué fresa pasamos? Endoceta o una fresa sin punta activa. Yo les recomiendo que utilicen la endoceta, les recomiendo que utilicen un instrumental nuevo, pero con cuidado, porque a veces, muchas de las veces las otras fresitas como que nos van a dar un poco de inconveniente. También, perdón. A ver, otra pregunta que les puedo hacer. ¿Qué movimiento realiza la fresa redonda? De picoteo. ¿Sí? Exacto. Tal vez la traducción es, o sea, usted va a hacer esto, está la fresa funcionando, y usted va a hacer, no es que usted asienta y se va. Porque si usted no hace así, usted va a sentir, en algunos casos, usted va a sentir esa sensación de vacío, es decir, que penetró y cayó en vacío. Y ahí para. Y ahí cambia a la endoceta. Sí. Normalmente las de cuello largo suelen ser un poquito más difícil porque mientras más larga la apertura bucal de un niño es menor. Entonces, en algunos casos le podría ser útil, sin embargo, por la gran mayoría de las veces es la normal, o sea, la de cuello corto. Sí. Por si acaso pueden llegar a tener, uno nunca sabe, pero la gran mayoría, al menos en molares, es de cuello corto, porque con la longitud que le da la turbina no entra hasta el fondo. Y recuerde que ese movimiento de picoteo tiene que ser también cotejado con su radiografía. Aquí, por ejemplo, la doctora les mencionaba en una radiografía que estaba la lesión de caries, ¿no es cierto? Y la parte coronal de la pulpa de esta forma. Bueno, la lesión de la caries tendría que ir más así. Y si nosotros consideramos que de pronto, cuando hay una lesión de caries y la pulpa, cuando está vital, va respondiendo y se va haciendo más estrecha, y obviamente la lesión de caries va avanzando, y esta se va haciendo más estrecha, cuando ustedes tienen esta condición y ustedes tienen que entrar con una fresa para hacer el acceso, yo les recomiendo que se lateralicen, es decir, que no vayan al centro porque están muy cerca de pulpa. Si ustedes tienen una radiografía que les indica más o menos o les orienta por dónde va la lesión y dónde está la cámara pulpar, más bien no vayan a la zona de pulpa, sino que con la fresa redonda lateralicen. Y de pronto ahí ya van a poder tener una mejor percepción de ese vacío en el que uno siente en su mano cuando logra llegar acá. Y una vez conseguido el acceso, ahí sí con la endoceta, movimientos de lateralidad para que le permitan tener el acceso adecuado. Entonces, si tengo esos pequeños milímetros igual entro con la Si es que el tejido está aquí duro, tiene que utilizar el esférico. Pero lo que le recomiendo es que en lugar de ir al centro, al menos cuando recién estamos empezando, movimiento de picoteo, lateralizar, consigue tener el acceso y con la endoceta usted va configurando dependiendo de lo que ya vimos, ¿no es cierto? Los tres conductos, si es que es inferior o superior, depende del caso. Entonces, hasta ahí parece que todo está entendido, ¿cierto? ¿Qué pasa si llegamos a dar un rechazo o hay alguna... Hay llega a pasar algo con el que está muy permanente y es seleccionado? O sea, ustedes no, primero, esto es algo de lo que ustedes tienen que evitar. Entonces,
furca se protege. ¿Cómo se protege? Utilizando la endoseta, porque llegando inclusive con la endoseta al fondo no va a lograr desgastar. Y segundo, también para eso sirve igual esto que hemos visto, porque ahí se presenta la configuración de los conductos. Entonces, usted ya sabe que tiene que encontrar cuántos conductores encontrar en cada caso, y la furca no se va a topar con tres en lo más mínimo. Entonces, usted siempre se va de la furca, o se va para mesial y distal, o se va para mesial y palatino. Entonces, difícilmente. Sin embargo, tal como preguntaba el señor Ocaña, recuerden que todos estos casos estamos hablando nosotros de un diagnóstico previo. Entonces, si en el diagnóstico previo nosotros vemos que radiográficamente la furca ya está comprometida por la caries o cualquier otra situación de longitud de raíces que ya no nos den para hacer el tratamiento de conductos, evidentemente vamos a tener la extracción de órgano dental. Puede suceder que si ustedes no hacen correctamente el diagnóstico, ya tenemos caries en la furca y ustedes erróneamente se metieron a hacer pulpectomía, ahí puede suceder lo que dice la señorita Córdoba. Entonces en la zona de furca el tejido va a estar completamente afectado, reblandecido, cariado, e inclusive con un explorador, con un anazón de endodontitis o con el mismo excavador de cucharilla, ustedes podrían tener un completo acceso a la furca. Entonces eso no es viable, ¿sí? Por eso es importante lo que vimos anteriormente: pulpitis reversible, irreversible, pólipo, furca, todas las zonas igual adyacentes a la furca, evaluarlas radiográficamente para poder saber si es viable o si nos vamos más bien por un tratamiento de extracción. Veamos si el internet todavía nos acompaña o ya se... Odontologia radiográfica, abertura e acesso aos canais. Então já abrimos, já localizamos a entradinha nos canais e já fizemos a primeira exploração com a 15 para descer esses canais, ver se estava tudo certinho, sem intercorrência. A partir do momento que a gente para de utilizar a broca esférica e a broca sintomativa, a gente já vai trocar o nosso sugador e vamos começar a fazer em conjunto a irrigação e a aspiração. A irrigação e a aspiração, a gente vai usar uma substância química para fazer. Y otro tampoco tiene fumador. Entonces sí, tenemos esas pequeñas complicaciones. ¿Podría grabar pantalla con Teams mostrando? No. A irrigação e a aspiração. A irrigação e a aspiração, a gente vai usar uma substância química para fazer. Hay que tener paciencia.
canais desses canais que sai problema de recorrência. A partir do momento que a gente para de utilizar a broca térmica e a broca transformadora, a gente já vai fazer o nosso sugador e vamos começar a fazer em conjunto a irrigação e a aspiração. A irrigação e a aspiração, a gente vai usar uma substância química para fazer essa ação, né, essa limpeza desses canais, e ela deve ser feita desde esse momento que a gente localiza a entradinha dos canais. Então, nós começamos irrigando mais a câmara, a porção coronária, para remover esse resto de polpa, esses restos necróticos, e depois sim nós vamos irrigando e aspirando a entrada dos canais até chegarmos no comprimento que nós vamos combinar daqui a pouquinho, um pouquinho mais para frente. Então, a irrigação e a aspiração, a gente tem diversas linhas, né, diversas filosofias. A que nós preconizamos, a que é mais utilizada no Brasil e no mundo, é a linha de hipoclorito de sódio. Ah, mas são dentes tecidos, dentes que podem estar com reabsorção ou com ápice aberto. Tudo bem, nós possuímos hoje em dia artifícios para fazer essa irrigação e essa aspiração de forma segura, que não vamos extravasar hipoclorito. Então, temos algumas regras para utilizar e alguns instrumentais também específicos que nós não tínhamos no passado, que hoje em dia a gente possui. Então, a solução que nós preconizamos geralmente é o hipoclorito. Temos diversas concentrações de hipoclorito. Em odontopediatria, nós utilizamos pelo menos o hipoclorito a 1%. Por quê? Porque ele é um hipoclorito que vai ser capaz de fazer a neutralização desse meio, a desinfecção desse meio e de fazer a dissolução da matéria orgânica, dessa polpa remanescente que a gente ainda tiver dentro dos condutos radiculares. Então, a partir desse momento que a câmara pulpar for acessada, a gente parou de utilizar a broca a alta rotação, a irrigação, que nós precisaríamos de um sugador mais potente. Nós já vamos substituir por um sugador endodôntico e vamos fazer a irrigação e a aspiração endodôntica. Começando primeiro na porção da polpa, da porção coronária da polpa, e depois entrando na porção radicular. O objetivo principal é remover restos de tecido pulpar, debris dentinários. Então, entre uma lima e outra, nós sempre vamos irrigar e aspirar muito. Eu sempre falo que irrigação e aspiração, né? A irrigação e a aspiração é uma etapa que nunca é demais. A gente sempre pode irrigar e aspirar mais. Eu costumo irrigar e aspirar assim que eu abro para fazer uma limpeza inicial, mais a porção coronária. E depois, entre cada lima, eu faço, quando eu vou trocar de uma lima para outra, eu irrigo e aspiro muito, quase com uma seringa de irrigação inteira, para conseguir fazer a remoção dessa substância química auxiliar que eu vou utilizar na instrumentação, que já vamos falar sobre ela daqui a pouquinho, tirar essas raspas dentinárias, remover os restos necróticos que ficam no interior do canal. Então, irrigar e aspirar, principalmente no dente de tecido, que é um dente onde a gente não vai obturar com cimento, não vai ter uma obturação com cones de lupa pecha, não é uma obturação hermética, a gente precisa aspirar demais, irrigar e aspirar muito. Eu vou enfatizar isso sempre com vocês. Então, a gente vai remover tecido orgânico, tecido necrótico. Por que eu falo irrigar e aspirar? Porque a gente faz as duas coisas simultaneamente. Então, a gente vai irrigando e vai aspirando ao mesmo tempo. A gente, quando está irrigando, a gente precisa ver o refluxo do líquido voltando. O líquido tem que entrar e tem que voltar para dentro do canal, né? Para fora do canal, para a porção mais coronária para a gente sugar. Alguns instrumentais, né? Dentes de marcas, eu vou falar sobre alguns instrumentais que são muito importantes e que facilitam muito a nossa irrigação e aspiração. Então, há um tempo atrás, nós utilizávamos seringas de vidro. Hoje em dia, as seringas de vidro não são utilizadas mais. A gente usou seringas descartáveis ou essas seringas que são reutilizáveis, específicas para a irrigação. São seringas que têm um ótimo vedamento, então elas não vazam, elas não pingam, a gente não mancha mais a roupa do paciente. Além disso, essas seringas são importantes que a gente observe que elas tenham essa rosca na porção da pontinha delas para a gente conseguir encaixar as nossas pontas de ligação
Porque se a gente pressionar muito, né, pode ser que essa ponta, se não tiver essa rosca, que ela solte e pingue, manche, a gente acaba tendo acidentes. Então é importante que tenha essa rosca na porção da pontinha para a gente conseguir ter um vedamento mais perfeito. Para irrigar, a gente utiliza as pontas Navitips. Por que eu coloquei aqui Navitip branca? Porque as Navitips, elas são essas pontinhas aqui, tem a branca, tem a amarela, tem a azul, tem a verde, e o que muda entre elas? O calibre delas é o mesmo, então a grossura delas é a mesma. O que muda é o comprimento. Então, para dentes permanentes, a gente até usa a azul, a verde, que é bem longa. Para dentes tecidos, a gente usa muito mais a branca, às vezes a amarela pode ser necessária, né? Mas a branquinha, ela tem um comprimento adequado tanto para incisivos, para dentes anteriores, quanto para molares, então ela é suficiente para a gente fazer a irrigação de dentes tecidos. Ela se encaixa, então essa pontinha branca, na Navitip, ela se encaixa na nossa seringa para fazer a irrigação com o hipoclorito a 1% entre cada lima, né? Entre cada processo da lima. A gente possui também sugadores específicos. Por exemplo, esse sugador aqui, que é o Duer Vacuum, né? E tem as pontinhas do sugador, que são as White Mats. Quando a gente está fazendo a parte de instrumentação, eu sugiro que vocês utilizem as pontas mais grossinhas. Então, a ponta White Mac branca, que é uma ponta mais grossinha, porque ela não entope. Essas pontas aqui, que são as capillary tips, quando que a gente utiliza? A gente pode utilizar elas para irrigar e aspirar também, principalmente dentes anteriores, que tem um conduto radicular maior. Mas, quando a gente for usar as capillary tips para irrigar dentes anteriores, a gente precisa lembrar de colocar um stop na ponta dela, que as Navitips já vêm com o stop, né? Com a medida certinha, para a gente fazer a medida certinha. As capilares não vêm com um stop, então a gente precisa colocar o stop para não passar do ápice, não passar do comprimento que a gente vai irrigar. E as capilares eu uso muito, eu gosto muito para fazer a aspiração final. O que é a aspiração final? Depois que eu acabei de preparar meu canal, que eu tenho meu canal, que eu segui todos os passos, eu vou colocar uma pasta obturadora dentro desse canal. E eu não sou muito adepta de usar cone de papel absorvente para secar dentes tecidos. Porque os dentes tecidos, eles são úmidos, né? Que são dentes permeáveis. E que são dentes, colocar uma pasta obturadora dentro deles. A pasta obturadora é uma pasta que geralmente é úmida. Então, a gente não tem aquela necessidade de fazer uma secagem absoluta, como no dente permanente a gente tem, porque a gente coloca o cimento, com gutapérsica, enfim. Então, a aspiração final pode ser feita dessa forma, colocando as capillary tips no sugador endodôntico e deixando por aproximadamente 30 a 40 segundos dentro de cada canal. Ela vai fazer a aspiração final desse canal, vai remover aquela umidade grande. Se a gente quiser, já até secar com folha de papel, né, para fazer a confirmação, se está bem sequinho, mas geralmente elas já tiram bastante aquela umidade excessiva de dentro dos canais. Então, a gente pode utilizar elas para esse fim também. Por que eu falo muito sobre os sugadores serem transparentes ou separáveis, como esse aqui, que ele é autoclavável, mas a gente consegue separar ele para lavar, para limpar, ou então utilizar um sugador descartável? Porque quando a gente abre um pólipo ou um dente com bufite, ou até o dente necrosado, né, tem muito tecido dentro desse dente, muito resto necrótico. E se estiver vendo, muitas vezes passa despercebido. Então, esse aqui é um dente que foi removido, foi feita a abertura de um pólipo, né, a endodontia de um pólipo. E depois, no momento de fazer a lavagem para ele ir para a esterilização, eu consegui verificar a quantidade de restos necróticos, né, de resto de tecido que
tinha ficado na parede desse sugador e que eu não tinha me atentado, não tinha percebido. Então, esse tipo de sugador, que é o esterilizável, ele é plástico e a gente consegue separar as duas partes. Sugadores metálicos não são mais indicados, exatamente por isso, porque a gente não consegue ver o interior se o interior está limpo. Uma dica para fazer a limpeza é usar cotonete. Então, com cotonete a gente consegue fazer a limpeza dentro desse sugador para ele ir para o processo de esterilização. Ou então, esses sugadores endodônticos, que também são descartáveis. A única diferença é que a gente não consegue adaptar a capilari tips para fazer a aspiração final. Então, quando a gente quer fazer aquela secagem final do canal, a gente adapta normalmente assim, o sugador e a capilari tips. Mas nesses sugadores aqui a gente não consegue fazer essa adaptação das capilares. E a ponta desse sugador é uma ponta mais similar às wet mats, as branquinhas, ela é um pouquinho mais grossa justamente para não entupir. Então ela não é tão fininha, ela não entra no longo eixo dos canais. Quando nós vamos irrigar um dente, fazer uma irrigação e aspiração, a ponta da nossa irrigação precisa entrar solta no canal. Então, quando a gente usa essas pontinhas aqui, que eu mostrei para vocês, as navitips elas entram soltas dentro do canal. Se a gente tem um canal de 12 milímetros, né, então a gente vai instrumentar até 11 milímetros. Eu preciso ir com a minha solução irrigadora até os 11 milímetros? Não. Então a gente pode irrigar até 10 milímetros. A nossa solução irrigadora vai acabar chegando lá. A gente nunca irriga com a lima, com a ponta de irrigação travada dentro do canal. Então ela sempre tem que estar solta dentro do canal. A gente nunca irriga com ela parada. Então a gente irriga com ela entrando e saindo de dentro do canal e pressionando muito lentamente, como se a gente estivesse botejando o líquido dentro do canal. Porque o canal é pequenininho, então cada gotinha que a gente for colocando, ele vai enchendo e a gente vai vendo o refluxo, né? Vai vendo se está subindo, se a gente está aspirando. Então, uma dica importante, entrar e sair de dentro do canal, nunca com ele travado dentro do canal e sempre verificando esse refluxo, se o refluxo está voltando, para a gente não correr o risco de ter extravasamento de hipocorismo para a região apical. ¿Alguna pregunta? ¿Se entendió todo? La capilari para qué servía, ¿sabes? Para secar, pero ¿cómo le pongo para secar? La capillarity funciona con ese suctor que es autoclavable, que es el blanco, con esa adaptación transparente. Y ahí tiene una rosca para que le pueda adaptar el capillarity. Es de la marca Ultra B. Y le puedo poner también a la jeringa, ¿verdad? Y ese también, exacto, o sea, ese es un sistema completo cerrado. Entonces la jeringa primero tiene un émbolo seguro, es de 5 ml, tal como dice la literatura. De hecho, chicos, nunca, si ustedes optan por utilizar jeringas descartables, no deberían ser jeringas descartables de más de 5 centímetros cúbicos. Las de 5 centímetros cúbicos le permite también un correcto manejo en virtud de la longitud de su manito, si es que ustedes desean. Y si no, este sistema es mucho mejor porque inclusive es una jeringa que usted la puede reutilizar. Se adapta para las navitips, se adapta para las capillary tips y como ustedes vieron, incluso el momento en el que ustedes están succionando, como es transparente, ustedes verifican que el hipoclorito está saliendo en el momento en el que ustedes están aspirando. No, si ustedes utilizan las de la Ultra B, no son desechables, son autoclavables, la jeringa. Las puntas, claro, también podría usted de pronto autoclavar, pero es un poquito más complicado. Ustedes así tienen como que unos usos y usted ya debería cambiar, inclusive porque se le pueden deformar o doblar. Listo, chicos, ¿para qué servía? Pregunto yo, señor Las Luisas, ¿para qué servía el capillary tip? ¿En qué caso? Porque sí sirve, las capillary tips sí sirven para hacer irrigación, pero no en todos los casos.
una de la indicación de capillarity. ¿En qué casos podemos irrigar con el capillarity? Exactamente, en los incisivos. ¿Por qué? Porque un capillarity no le sirve para irrigar conductos molares porque la luz del conducto no va a permitir el ingreso. ¿Ya? A ver, ¿cuáles son las medidas que nosotros debemos tomar para evitar extravasación de hipoclorito? 3 milímetros. ¿Perdón? Se sube, dirá. 3 milímetros, ¿no era? Irrigar a 1 o 2 milímetros, una de las cosas. ¿Qué más? Esa es una principal, ¿no es cierto? Tomar la distancia adecuada de acuerdo a la longitud. ¿Qué más? Exacto. Otra medida para evitar accidentes con hipoclorito es que la succión y la irrigación sean simultáneas. Es decir, no es que yo irrigo y como ya tengo aislado, no pongo dentro de cámara para poder seguir aislando. Muy bien, ¿qué más? El uso de las puntas Navitips para que tenga la salida lateral el irrigador. Muy bien, ¿qué más? Por acá. ¿Cuáles son las medidas para tomar Para evitar accidentes de hipoclorito. ¿Qué más? Kevin, Brandon, el otro Kevin. Exacto. Pongan cuidado a lo que dice el señor Cuevo. El movimiento tiene que ser de entrada y salida. Lo que decía, la punta tiene que estar suelta, no puede estar trabada. Si ustedes consiguen que está trabada y no permite hacer el movimiento de ingreso y salida, no vayan a empujar el émbolo, porque probablemente ustedes están inyectando hipoclorito. ¿Qué más? Miren cuántas van. ¿Qué más? Sí habló de algunas, dos ideitas más. Doc, ¿y eso del cono de papel? Ya, los conos de papel. ¿Qué habló? Las características de los conductos y de la pasta con la que se va a obturar tienen humedad. Entonces, no es necesario el secado absoluto a diferencia de los adultos. Porque inclusive la naturaleza de la pasta con la que se va a obturar es húmeda. Por lo que se dice que con tan solo utilizar el capillarity correspondiente sería necesario. Ahora, si ustedes quieren utilizar conos, digamos, estamos hablando de un incisivo, en el que inclusive les va a ser más fácil optar por conos. Primera condición, no puede estar sin esterilizar el cono, o sea, no puede salir del estuche plástico y poder ir para allá. Y tiene que ser manipulado del extremo en el que no va a ingresar. ¿Puede hacerlo? Sí puede, no habría ningún inconveniente, lo puede hacer, pero tiene que estar estéril. Sin embargo, no es imprescindible el uso de conos. Si es que usted ha utilizado el capillarity, pero si es que no ha utilizado el capillarity para el secado final, puede ayudarse de conos. La capillarity sirve para irrigar incisivos centrales y El capillarity puede servir para irrigar en dientes anteriores, incisivos o caninos, y para irrigar, y también para secar en conductos tanto anteriores como posteriores. Por eso yo les aconsejo, esto inclusive a veces se acaba, yo les aconsejo que tengan una de cada una, porque tienen diferente grosor, que tengan una de cada una, esterilizada de manera independiente en su fundillo. Y las naves de capillarity en blanca y amarillo. En blanca es suficiente para niños. Si es que es para pediatría, sí. La blanca es suficiente. ¿Alguna otra pregunta? ¿Perdón? Sí, ya lo van a ver más adelante, para previa a la fundación. Sino que esto es específico para la parte de las condiciones, del material. Nosotros inclusive, chicos, ustedes van a ver igual un tema, es muy grave que les suceda un accidente de hipoclorito. No. Si es que el paciente se va con un accidente de hipoclorito, tiene que ir al hospital, es cerrado. Entonces siempre nosotros, primero que todo, la concentración, fíjense que vamos a utilizar entonces hipoclorito al 1%. También se puede utilizar otro tipo de irrigantes, como por ejemplo la clorexidina.
Entonces también se puede utilizar en el caso de ustedes que van a ver pacientes por primera vez, niños, manejo de conducta, etcétera, podemos optar por la clorhexidina. Sin embargo, todas estas ideas y todo este protocolo de cómo tiene que estar, los movimientos, succión simultánea y demás, aplican igual para ellos. Aquí hay un error de traducción. Aquí sería, en esta parte podríamos decir lo que es la preparación. Falar o mais comum devido à graduação. Preparación de la zona cervical. O próximo passo que nós vamos falar vai ser sobre o preparo do terço cervical. Então, o preparo do terço cervical é uma das etapas que a gente tem para completar o nosso tratamento no nosso todo. O que é esse preparo do terço cervical? É preparar a entradinha dos canais. Os canais, muitas vezes, quando nós vamos acessar eles são só um pontinho, né? Um pontinho muito pequeno. E na criança, a gente tem sessão de abertura de boca, a gente tem instrumentais que são mais difíceis, muitas vezes, de acessar os canais, de entrar nos canais, né? Se a gente tiver, ao invés de um pontinho, aquele canal no formato de uma bolinha, fica mais fácil de a gente conseguir esse acesso aos canais. Então, esse preparo do terço cervical, ele é uma etapa opcional em exercícios, mas é uma etapa que, se a gente faz ela facilita muito a nossa instrumentação e facilita muito a nossa obturação. Por que a instrumentação? Porque fica mais fácil, mais automático a gente conseguir entrar num canal que está mais alargado, a entrada, do que num que está só a pontinha, está muito pequenininho. E a obturação, porque é muito mais fácil a gente inserir a pasta quando um canal está no formato mais cônico do que quando ele está no formato mais reto. E as nossas limas manuais, elas não dão conicidade ao canal, elas deixam um canal mais reto. Então, quando a gente faz esse passo, a gente deixa um canal mais cônico, mais parecido com a instrumentação de um instrumento rotatório ou de um instrumento mecanizado, né, automatizado. A instrumentação mecanizada ou automatizada, ela faz com que o canal fique nesse formato, né, tem esse formato mais cônico, fique mais bonito, a obturação. E é isso que a gente tenta com esse preparo do terço cervical. Então, o preparo do terço cervical, além de ser uma etapa opcional, né, vai facilitar a nossa instrumentação, a nossa obturação, facilita a pasta de escoar no final do nosso tratamento. Ele é um passo que ele é utilizado se a gente for fazer instrumentação manual, com limas manuais. Se nós formos realizar um preparo mecanizado, essa etapa não precisa ser feita, porque a instrumentação mecanizada já tem essa conformação. As limas mecanizadas, elas já são mais cônicas e elas já vão fazer essa etapa no próprio instrumento mecanizado. Então, é um passo necessário, né, ou recomendado se nós formos fazer instrumentação manual, com limas manuais. Possuímos diversas limas, diversos artifícios, né, formas de fazer esse preparo do terço cervical. Então, o que vocês mais devem ter escutado falar, o mais comum devido à graduação e até um tempo atrás, eram as brocas Gates Glidden. Né? As brocas Gates Glidden, elas têm diversos tamanhos, né, que vão aumentando o tamanho. Elas são brocas que a gente insere na baixa rotação. Elas precisam entrar girando no canal e sair girando do canal. Não podemos fazer movimento de lateralidade com ela. Elas rasgam, elas cortam bastante. E nós precisamos aumentar a granulação. Então, começar com A1, depois ir para 2, com A3 e ir aumentando. Esses instrumentais são opções, tá, gente? Então, a gente usa ou um ou outro, não usamos todos eles para fazer a mesma etapa. A que eu mais gosto, que eu mais me identifico, são essas duas do meio, na verdade, né? Então, a LS, que é a amarela, se a gente for utilizar,
Ela é uma broca de endodontia de dentes permanentes, por isso que a gente usa a amarela, que tem um tamanho menor. Ela também é acoplada na baixa rotação e ela tem, em um instrumento, ela faz tudo que a broca, que a Gates 1, 2, 3, 4, 5 faz, né, conforme a gente vai entrando com ela. E ela pode ser realizada com movimento de lateralidade. Então a gente usa ela e a gente pode fazer movimento de lateralidade com ela, que ela não fratura, que nos deixa mais seguros para utilizar no dente possível. E ela, quando que ela entra dentro do canal? Só a pontinha, 1 a 2 milímetros, para fazer a entradinha do canal. Diferente do dente permanente, a gente não entra com essas brocas de fazer cirurgia, de fazer alargamento cervical em muitos milímetros da raiz. A gente entra com 1 a 2 milímetros para fazer aquele alargamento e ficar mais fácil de acessar esses canais. A gente também tem a Cepedril, temos a mini Cepedril, que é um pouquinho menor também, mas é o mesmo formato, que também é acoplada na baixa rotação, possui esse formato de triângulo, que faz o que a Gates 1, 2, 3, 4 faz, também um instrumento apenas. Eu gosto um pouquinho mais da LX, porque eu acho ela um pouquinho mais delicada do que a Cepedril, mas as duas são ótimas para fazer isso. E professora, eu não me sinto confortável em utilizar uma broca rodando, né, mesmo que na baixa rotação, onde a gente tem controle no pedal, não me sinto confortável, principalmente um paciente que é mais agitado, que está se mexendo, não consigo. Podemos utilizar o quê? Os alargadores de moura. O alargador de moura nada mais é do que pegar as linas mais calibrosas, então, por exemplo, uma lina 70, e com um disquinho de carbono, a gente corta a ponta dessa lina e deixa bem afiada. E aí a gente vai manualmente na entrada do canal e faz força, né, faz um giro, entrando 1 a 2 milímetros, né, 2, 3 milímetros. A gente prepara manualmente com linas mais calibrosas a entradinha dos canais. Então a gente faz com que essa entrada do canal fique mais aberta, para ficar naquele formato mais aberto do nosso funil que nós desejaremos ter no nosso canal. Aqui tem um exemplo para vocês observarem, antes de usar, como que estava a entradinha dos canais. Então, só uma marquinha, né? E depois de utilizar a LX, os canais ficam redondinhos. A entrada do canal fica redondinha. Não estou falando que nós entraremos com ela em todo o canal, né? Só a entradinha do canal. Rápido, movimento rápido, né? Nas nossas práticas a gente treina isso, né? É legal treinar antes de usar para o paciente, para treinar esse movimento e aí conseguir reproduzir isso na nossa paciente para facilitar o andar da nossa prática clínica. ¿Alguno de ustedes ha trabajado o ha visto de estos últimos 4 instrumentales? Entonces, en ese caso, al tratarse las Gates que trabaja igual con baja velocidad, pueden tener. ¿Qué era lo que se conseguía con la preparación de este tercio cervical? Ahí nos hablaba de que era una fase opcional, ¿no es cierto? Ya. Pero ¿cuál es la ventaja o por qué se recomienda o se decide hacer este paso? Exacto, ¿escucharon lo que dijo el señor Cueva? No. Díganles más duro, señor Cueva. Primero que facilitaba la obturación y que aparte facilitaba todo el proceso porque teníamos una apertura más amplia de la entrada de consulta. Facilitan. ¿Ustedes quieren que los tratamientos sean fáciles o difíciles? ¿Cierto? Entonces, al ser esta una parte opcional, yo creo que sí deberían intentarla porque al realizar esta apertura del conducto, porque es la preparación inicial del conducto, genera esta forma cónica que va a facilitar la obturación y también la instrumentación. ¿De acuerdo? ¿Queda claro? ¿Alguna duda de esta parte? ¿Cómo se prepara? A ver, ¿a quién le pregunto? A usted. ¿Cómo se prepara o cómo se realiza el escalador de Moura? El último que estaba en el dibujo. A eso tocaba cortarle la punta que se viene al final.
pero ¿cortarle a qué? A ver, si es que si fuera una pregunta de examen, ¿qué es el alargador de Moura? Señor Ocaña, ¿qué me respondería? Yo de lo que le entendí el video con ustedes era más como para evitar alguna especie de fractura dentro de lo que era conducto, entonces se le cortaba, se dejaba un perfiladito y con eso se entraba. Tiene la idea, pero nos hace falta saber qué. Era como que una opción manual para nosotros mismos ejercer la fuerza para hacer entrar. Es una de las alternativas para realizar la preparación del tercio cervical. En este caso lo que tenemos es que ahí mencionaba que tiene que obtener un instrumento o una lima acá o un estallador normal, pero de calibre 70. Entonces no es cualquiera. Necesitamos especificar qué es y para qué sirve. Entonces es un escallador de calibre grueso que podría ser el 70, el cual se le corta en la punta. ¿A qué distancia y con qué le cortamos? Sí, señor Mena, muy bien, 2 milímetros. ¿Con qué le cortábamos? Con un disco de carborundo en sentido diagonal. O sea, no va a quedar recto, ¿no? Sino en sentido diagonal con la finalidad de que quede una punta que pueda ser fácilmente inserido. Y pueda ser de manera manual cuando no nos sentimos seguros porque el niño se mueve o porque son mis primeros tratamientos pulpares con niños, entonces necesito tener seguridad. Quiero tener la opción de tener facilidad para instrumentar, quiero tener facilidad para obturar, pero necesito también tener seguridad del momento de hacerlo. Entonces, ahora sí les queda claro qué es y cómo se hace. No, escallador, colima. Escallador, también es otro nombre. La más 70, calibre 70. Y este es de uso manual. Fíjense que alrededor de este alargador de Moura salen muchísimas preguntas. ¿Alargador de ¿Cómo Moura? se lo hace? ¿Para qué sirve? ¿Cómo se lo manipula? Súper importante. Perdón, es manual, ingresa 1 o 2 milímetros y manualmente usted va a realizar la ampliación de la entrada. O sea, en otras palabras, chicos, lo que significa esta preparación del tercio cervical es que una vez que ustedes ya tienen los conductos localizados, esta preparación de la parte que es más visible del conducto, si ustedes la hacen cónica, facilitan la entrada, facilitan la localización, facilitan la instrumentación y facilitan también la obturación a través de estas 4 opciones que nos presentamos. Creo que realizables para nosotros y alcanzables podrían ser el primero y el último. Las Gates Glidden en secuencia de la menor a la mayor y evidentemente también este último que es el alargador de Moura. También podría hacerlo, pero en este caso, como les digo, muchas de las veces es como que se segmenta, la odontopediatría no tiene tantas reglas como, porque estamos hablando de la instrumentación manual. Entonces, sí se puede hacer instrumentación rotatoria en niños, pero eso sí es de especialidad. Entonces, estamos hablando netamente de la técnica manual pura. Sí, claro, no, o sea, a eso me refiero, pero me refiero que en este caso es como la adaptación con las cosas más sencillas que tenemos en el trabajo manual de endodoncias granulares. Decir, porque sí hay también en el protocolo el que incluye el ProTei, pero más que nada para lo que es ya la instrumentación mecanizada en niños, que también se puede hacer. Entonces, esa también es una alternativa. Lo único es que recuerden que esta parte de la preparación del tercio cervical es netamente en la entrada, ingresa 1 o 2 milímetros, nada más. ¿Hasta ahí les queda claro? Una pregunta, sobre el proyecto de cómo se prepara el realizo de elevador es cómo se le va a realizar con la lima calibre 70 o... Claro, es con una lima calibre 70, la cual tiene que cortarle la punta a 1 o 2 milímetros, pero con una orientación inclinada, de tal suerte que quede puntiaguda. Y eso, nada más. Entonces, hasta ahí queda claro todo, ¿no es cierto?